Doutor, o número de indivíduos com síndrome de Down está aumentando no mundo? Outra pergunta muito pertinente e eu diria um tanto quanto preocupado. A síndrome Down está aumentando no mundo? Eu diria que no mundo não, mas no Brasil sim. Por que eu diria que no mundo não? Porque existe hoje muitos países onde há uma intenção clara, governamental, de interromper ou de favorecer a interrupção de gestações de risco ou de produtos de embriões, de fetos e de futuros recém-natos com anomalias genéticas e principalmente com síndrome Down, que é a cromossomopatia mais frequente. Portanto, a gente sabe que, por exemplo, no Canadá, existem algumas cidades, por exemplo, Quebec, o ano passado ou retrasado, não me recordo muito bem, nasceram 2 indivíduos com síndrome Down, o que não é pertinente com relação ao número de população, porque se a gente fala em população geral, a incidência é 1 para 1000, no Brasil nós falamos que era 1 para 700, mas no mundo a gente considera 1 para 1000, então cada 1000 mulheres dando à luz, o índice de prolificidade 1 para 1000 gera um filho com síndrome Down. Então nós teríamos no mundo todo uma incidência Down muito mais exuberante do que está acontecendo. O que está acontecendo é que há uma interrupção dessas gestações apoiadas pelo governo por questões de custo que num outro momento nós podemos até abordar. No Brasil, isso não acontece. Por que acontece o contrário no Brasil? Hoje, no Brasil, no país, as mulheres esperam, assim como seus cônjuges, concomitantemente, esperam uma condição econômica melhor, uma condição de lar, entre aspas, considerando-se um domicílio, considerando-se aí uma situação de sustentabilidade econômica ideal, depois de ter o seu trabalho adequadamente bem estruturado, depois de ter uma remuneração adequada, depois de terminar seu mestrado, seu doutorado. Então isso acaba se protelando ter filho e, como eu falei, quanto mais velho é o casal, principalmente a mulher mais velha, o risco progressivamente é maior. Por outro lado, nós temos infelizmente uma grande frequência de prólis em adolescentes e isto cada vez mais frequente em classes econômicas mais desprivilegiadas ou até, por que não, caracterizar até um abuso sexual de menores. Então essas duas condições estão fazendo com que no Brasil tenhamos uma maior incidência de pessoas com síndrome Down nascendo atualmente. O indivíduo com síndrome de Down, ele tem uma qualidade de vida normal? Pergunta clara e transparente e muito bem colocado. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a pergunta está claramente transparente porque assim, expectativa e perspectiva de vida são tópicos muito amplos e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Lembrando o seguinte, as pessoas com síndrome Down, na década de 50, tinham uma sobrevida de 10 a no máximo 15 anos. Na década de 70, vou pular a década de 60, porque ela foi progressivamente, na década de 70, a sobrevida desse indivíduo passou a ser de 25 anos. Na década de 80, de 30 anos. Nós, população comum, de 80 a 2000, nós tivemos uma sobrevida aumentada de 60 para 80 anos, 60, 70 anos para 80 anos, nós ganhamos 10 a no máximo 15 anos de sobrevida. A população com síndrome Down, nesse mesmo intervalo de tempo de 20 anos, tá? De 80 para 2000, a população com síndrome Down tinha uma sobrevida de 30 e hoje tem de 60 a 70, duplicou. Bom, o que foi, né, dentro da sua pergunta, o que foi esse evento? O que aconteceu? Vários fatores. Então, a qualidade de vida melhorou. Melhorou por quê? Vamos considerar a primeira coisa, a atenção de saúde. A atenção médica melhorou muito. Isso significa, os médicos assumiram a responsabilidade dos cuidados médicos para com esse grupo. Antigamente, não se queria operar um coração de indivíduo com síndrome Down,
que haveria um risco muito grande de perder esse indivíduo em mesa cirúrgica. Hoje, todo indivíduo cardiopata com Down tem uma condição de atenção cirúrgica clara e de excelente resultante. Ora, então isso já melhorou 50% de condição que era restrita a ele. A era da antibiótica terapia, a era de atenção, a era da imunização, as vacinas. Só para relembrar, nós como pediatras e como falando pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante caracterizar e enfatizar que o Brasil tem um dos melhores programas de vacinação, de imunização do planeta. Ora, então nós somos um dos primeiros do mundo nesse sentido. Isto foi traduzido para atenção com a população da síndrome Down. Consequentemente, o indivíduo com síndrome Down também recebe sua imunização pertinente e adequada. E assim, ele tem menos recorrência e menos infecções. Além disso, para que esse indivíduo possa ter uma qualidade de vida ideal, ele precisa ter uma nutrição adequada. Então, vários grupos se unem intelectualmente para favorecer, né, a alimentação. As fórmulas infantis melhoraram muito. Nós temos hoje fórmulas com complementos ideais para melhorar o quê? Melhorar o desenvolvimento e a maturação do sistema neurológico, do sistema de acuidade visual, né, da maturação neurovisual. Ora, então, isto, além de colocado em fórmulas, na dieta apropriada do indivíduo que vai ser alimentado, também foi um suplemento nutricional excelente, dando uma oportunidade para ele se desenvolver de uma forma ideal e muito melhor, favorecendo aí uma melhor qualidade. Mas esse indivíduo com melhor qualidade, que sobrevive, ele chega na escola, ele tem a oportunidade de se incluir na escola, a escola hoje aceita esse indivíduo compartilhando e, curiosamente, quem aprende mais não é um indivíduo com síndrome Down, é um indivíduo comum que está junto com ele em sala de aula. Nós, que temos mais que 50 anos de idade, nós que temos mais que 40 anos de idade, não tivemos a oportunidade de conviver em sala de aula com a diferença. Nós não convivemos com cadeirantes, nós não convivemos com deficiência visual, auditiva e nem mesmo com deficiência intelectual. Portanto, nós tínhamos alguns receios quando nós nos defrontamos com este grupo. Os indivíduos hoje que compartilham a sala de aula com eles, eles aprendem com eles, compartilham com eles, crescem com eles. Então quem ganha é o indivíduo com Down e o indivíduo comum. Com a sua experiência, como que é a vida adulta de uma pessoa com síndrome de Down? O indivíduo com síndrome Down, também como todos nós, namora, tem direito de namorar. Depois do namoro, eu penso numa situação matrimonial. Eu penso, por que não? Eu tenho o direito, como todos, de ter filhos. Mas espera aí, Zé. Um indivíduo com síndrome Down, tendo um filho com uma pessoa, o seu cônjuge também com síndrome Down, o risco de dois indivíduos com síndrome Down terem um filho com síndrome Down é de 80%. Então, seria algo a ser questionado. Concordo plenamente, já vou discutir isso com vocês já já. Por outro lado, o indivíduo com Down, se namorando, convivendo e tendo um filho com outro indivíduo com deficiência intelectual, sem síndrome de Down, com outra deficiência ou a mesma coisa sem deficiência, que também pode acontecer, a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down, nessa situação onde um tem Down e outro não tem, é de 50%. E ambas situações, 80% e 50%, são situações delicadíssimas. Hoje nós temos uma tecnologia que é fertilização. E a fertilização in vitro com ICSIS, com diagnóstico pré-implantacional, me permite ter a certeza de oferecer para o casal, pais dessas pessoas jovens, adolescentes, maduras, que estão querendo se casar, serem avós de pessoas sem síndrome de Down, produto de filhos deles com Down. Então essa tecnologia já me dá uma condição muito diferenciada. E eu preciso, estando do lado de
cá da mesa, informar isso para quem está do lado de lá. Esta é a minha obrigação. Eu não estou dizendo que a gente impõe isso em momento nenhum, mas eles têm que estar informados dessa possibilidade. E o nosso papel de médico fundamental é informar do que existe de instrumentos, e a opção vai ser deles. Ora, então, esse indivíduo casou, teve filho, não teve, mas enfim, o passo seguinte é, esse indivíduo passa por um processo de envelhecimento, de contexto de senilidade. Aí nós temos condições um tanto quanto delicadas, que estão correlacionadas com ainda um desconhecimento, uma imaturidade do conhecimento do envelhecimento das pessoas com síndrome de Down. Nós estamos recém nos habituando, nos informando, reconhecendo as doenças neurodegenerativas do indivíduo comum correlacionadas com o envelhecimento. Ora, o que será com a pessoa com síndrome de Down? Que entendo no seu cromossomo 21, material excessivo do cromossomo 21, uma causa que induz aumento de risco de Alzheimer. Íntima correlação entre síndrome de Down e Alzheimer. Então esse indivíduo tem maior chance de desenvolver Alzheimer. Quanto é essa maior chance? Por volta de 40% da população com síndrome de Down acima de 40 anos de idade tem risco de desenvolver Alzheimer, o que é um tanto quanto preocupante. Ora, então este envelhecimento prematuro gera uma condição de cuidados médicos que ainda estão sendo elaborados, tratados e configurados por um projeto que a gente fala de um programa preventivo de atenção à saúde desses indivíduos no envelhecimento. Uma criança com síndrome de Down, ela pode ser acompanhada por qualquer tipo de pediatra? Considerando a pergunta do pediatra, do médico generalista, poder acompanhar a pessoa com síndrome de Down, certamente todo pediatra, com a formação pediátrica que ele tem a partir da residência médica, ele tem uma condição clara de acompanhar o indivíduo com síndrome de Down, salientando-se algumas particularidades que eventualmente ele vai poder se socorrer com um especialista. Mas se ele tem dificuldade desse especialista, porque hoje nós somos mais ou menos, eu diria no máximo 30 especialistas em síndrome de Down no país, então nós temos pouca gente. Mas nós temos um protocolo, o protocolo é um protocolo aberto, nacional, é um protocolo já definido pelo Ministério da Saúde nos anos 2012. Então em 2012 o Ministério da Saúde já gerou um protocolo de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down. Inclusive nesse protocolo que você tem acesso entrando no site do Ministério da Saúde ou entrando no nosso site que é www.sindromedown.com.br, é o mesmo do Ministério no sentido desse protocolo, porque nós organizamos juntamente com o protocolo, juntamente com o Serviço Nacional da Saúde, que é o Ministério, a estrutura de acompanhamento desses indivíduos. As curvas de desenvolvimento ponderostatural que nós pediatras usamos de rotina estão lá traduzidas. Então todo indivíduo tem que usar as curvas apropriadas. O que eu quero chamar a atenção? Você não deve usar uma curva padrão da população comum colocando o indivíduo com síndrome de Down. Assim como eu não vou pegar um indivíduo, né, do interior do país que tenha sido desnutrido e colocado numa curva, no interior do país, Brasil, né, que comeu mandioca a vida toda, que infelizmente acaba tendo uma estatura menor por N condições de disfunções de aporte nutricional. Eu não vou colocar esse indivíduo numa curva de um dinamarquês ou de um norueguês. Por quê? Porque a curva do dinamarquês ou norueguês é uma curva completamente diferente e todos nós seríamos muito pequenos nessa curva, se não anões. Então, a curva tem que ser pertinente ao indivíduo. Portanto, o Ministério da Saúde disponibiliza para todos nós médicos, pediatras e não médicos, porque é disponível à população que tem acesso à internet, todo o protocolo de atenção à saúde, o programa de exames de acompanhamento e curvas ideais padronizadas na população com síndrome de 0 a 8 anos até agora. E já está sendo documentada a curva até mais ou menos 30 anos de idade. Que acabamos de publicar, de levar para a publicação,
mais ou menos de uma avaliação de 10.000 dados. Então, isto já nós teremos acesso. Mas, por enquanto, eu vejo como muito suficiente até 8 anos de idade, de uma forma bem clara. Perímetro cefálico para homem e mulher, estatura e peso para meninos e meninas. Sem dúvida nenhuma, o pediatra tem condição de acompanhar, tendo também, de uma forma paralela, a possibilidade de solicitar, até via Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira, perguntas e respostas que a sociedade se propõe a responder via toda a sua estrutura de apoio médico nas suas comissões, nos seus comitês. Então, se você perguntar alguma coisa para o Comitê de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, sem dúvida nenhuma você terá a resposta para isso, ou terá quem poderá lhe responder. O importante não é saber tudo, o importante é saber onde procurar a resposta. A Sociedade Brasileira de Pediatria teve uma intenção de trazer algumas respostas para algumas perguntas mais frequentes em síndrome de Down. Eu compartilho esse momento com a sociedade, estando à disposição para vocês em qualquer momento. Compartilho com vocês o nosso site www.sindromedown.com.br. Compartilho com vocês toda a estrutura da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está à disposição para qualquer dúvida que nós pudermos ajudar. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esses momentos com vocês.